Sejam bem-vindos ao Ascenda Podcast, esse projeto que eu tenho há anos vontade de lançar e nunca tinha saído do papel. E eu decidi, não, vai ser e agora vai ser. E agora tem até um nome, né? Que é o Ascenda Podcast. Eu tô muito feliz em iniciar esse projeto, principalmente aqui no YouTube. Eu não sei se o YouTube é considerado uma rede social, mas se for, é minha rede social favorita. Eu amo produzir pra cá, eu amo consumir os conteúdos daqui, então eu fico muito à vontade de estar mais uma vez voltando a produzir pra cá pro YouTube. E dessa vez de uma forma muito mais madura, muito mais consciente e feliz por estar fazendo isso nas condições que eu tenho hoje. Eu tava sempre por esperar o momento certo, a hora certa pra isso acontecer, ou as pessoas certas pra fazer com que esse projeto fosse pra frente, o cenário certo, as condições certas, e parecia que nunca era o momento. E aí eu falei, não, quer saber? Eu quero muito fazer isso. Essa é a oportunidade que eu tenho também de passar o meu conhecimento pra vocês. Então, assim, sei que eu não tô nas melhores condições, mas é fazer acontecer, dar o seu melhor nas condições que você tem hoje, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Então, nas condições que eu tenho hoje, eu vou entregar o meu melhor, porque eu tenho aprendido tanta coisa legal, eu tenho tanta coisa pra passar, tanta coisa pra compartilhar, e seria muito egoísmo da minha parte guardar tudo isso só pra mim. Então, o intuito desse podcast é termos aqui um momento de conversa, um momento de partilha, onde eu vou colocar minha visão sobre os temas, a minha opinião sobre algumas coisas. Então, esse momento bem de amigos pra gente conversar e fazer mesmo uma partilha. Quero a interação de vocês também nos comentários, ideias e sugestões daquilo que vocês também querem saber, pra gente estar sempre aqui partilhando novos conhecimentos, novos assuntos, novos temas. E também para vocês ficarem conhecendo um pouquinho daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendo e da minha visão sobre algumas coisas. Então, esse é o primeiro episódio do Ascenda e eu tô mesmo muito, muito, muito feliz de estar fazendo isso finalmente acontecer. Inclusive, gente, peço paciência. Esse é o primeiro episódio, então eu confesso que eu estou um pouco nervosa, um pouco ainda sem saber como fazer. Então, se vocês me virem assim um pouquinho nervosa, tenham paciência comigo, mas assistam os próximos episódios, porque primeiro a gente tem que fazer acontecer, dar o primeiro passo, tomar uma atitude para poder acontecer. E depois, no meio do caminho, a gente vai melhorando. Na bandeira do Brasil tem escrito ordem e progresso, né? No meio dos negócios e dos projetos é progresso e ordem. Primeiro a gente cresce, primeiro a gente lança, primeiro a gente vai e depois a gente arruma. Então, por favor, tenham paciência comigo, mas eu tenho certeza que vai ser algo muito especial. E para o nosso primeiro episódio, eu quero trazer um tema relacionado a algo que aconteceu comigo nessas últimas semanas. E tudo aconteceu e tudo mudou por causa de uma conversa que eu tava tendo com meu marido. Eu quero, nos próximos episódios, poder trazer ele aqui também, porque a cabeça dele, as coisas também que ele sabe, o conhecimento dele é algo extraordinário. E eu aprendo muito com ele. E nós estávamos tendo uma conversa completamente aleatória e ele falou uma coisa que me marcou muito, e a partir daquele dia, tudo mudou. Tudo mudou mesmo. Foi algo incrível, assim. Enfim, só contextualizando, nós estávamos indo pra praia e nós íamos encontrar o meu irmão. E a gente tinha horário pra poder pegar o trem pra poder ir pra praia. E como a gente ia encontrar o meu irmão dentro do trem, a gente ia pegar o mesmo trem que ele, fazendo tudo correndo e tal. E aí acabou que meu irmão não conseguiu pegar o trem, então a gente tinha mais tempo, a gente acabou voltando pra casa e a gente tinha mais tempo pra poder esperar pelo trem que meu irmão ia entrar pra gente vir junto com ele. E quando a gente voltou pra casa, a gente percebeu que a gente não tinha guardado nada. Tipo, a gente não tinha levado toalha, a gente não tinha levado água, a gente não tinha levado o óculos de sol, protetor solar. A gente tinha esquecido tudo que precisa levar pra praia. E aí a gente começou a conversar sobre isso. E aí o Luiz virou pra mim e falou assim: Carol, a pressa é o quê? Aí eu, a pressa é inimiga da perfeição, né? Que é o ditado popular que a gente conhece. E quem é perfeição? O que que é o perfeito? E pra nós cristãos, perfeição é Jesus, né? É Deus. E assim, a partir desse momento ele não precisou falar mais nada. E eu fiquei tipo, todas as vezes que eu estou com pressa, eu tô sendo inimiga de Cristo. Tô sendo inimiga de Deus. E, gente, isso veio como um baque, assim, pra mim. Porque eu vinha tendo dias muito apressados, muito acelerados. Tinha vezes que eu acordava em cima da hora e não conseguia nem tomar o pequeno almoço, fazer o meu café da manhã. E é a refeição que eu mais gosto de fazer. Então, eu tava assim, vivendo mesmo no automático, muito acelerado, tudo na pressa, sempre correndo. E às vezes eu, tipo, eu trazia as coisas pro trabalho pra poder terminar de me arrumar aqui no trabalho, porque eu não tinha tempo de me arrumar em casa. E eu sempre acordava com uma sensação de, tipo, estou fazendo tudo errado.
não é assim que eu quero, não é isso que eu quero pra mim, não é isso que eu quero que as pessoas enxerguem de mim. E eu percebi que eu estava mesmo fazendo tudo errado, tudo às pressas, tudo correndo. E isso não estava certo. A gente teve essa conversa, acho que foi num sábado. E a partir de domingo, gente, eu não esperei a segunda. Eu não esperei a segunda pra começar. No domingo, eu já mudei. E eu decidi naquele instante de que a partir daquele dia tudo ia ser diferente, que eu não ia mais ficar correndo, que eu não ia mais viver com pressa, que eu não ia mais viver no automático, que eu não ia mais viver acelerada, porque eu não gostava daquilo e nada estava fluindo, nada estava dando certo daquela forma. E aí, o que que aconteceu? Minha rotina no domingo é acordar de manhã cedo, ir pra missa, voltar, enfim, fazer as coisas de casa, descansar. E até pra ir pra missa, eu acordava em cima da hora, saía correndo, nem me arrumava direito, porque a igreja é muito perto da minha casa, é tipo 5 minutos da minha casa. Então eu acordava tipo 15 minutos antes e saía correndo. E era assim, era até mal-estar pra mim ir pra igreja dessa forma, né? Ainda mais a igreja que é um lugar de paz, de acolhimento, e as coisas não estavam dando match. E aí, a partir do domingo, eu já acordei bem mais cedo, tomei café da manhã com calma, me arrumei com calma, fui sem precisar correr, cheguei lá com calma, desacelerada, e foi uma experiência surreal. E aí, a partir de segunda-feira, a minha rotina perfeita, né? Tipo, o ideal é treinar pela manhã. E tinha, assim, semanas ou meses que eu não conseguia treinar de manhã. E eu acabava também por não treinar à noite porque eu ficava muito cansada, chegar mais tarde em casa. E aí eu falei, não, peraí, vamos mudar, né? E aí, gente, eu tava super com dificuldade de acordar de manhã cedo, como eu sempre fiz, como eu sempre gostei, tipo, não tava funcionando, eu não tava conseguindo. E aí, nessa segunda-feira, como eu decidi, eu fui. Porque decisão sem ação é só intenção. Então, todos os dias eu tinha a intenção de acordar cedo, mas eu não fazia a ação. Então, na verdade, eu não tinha decidido verdadeiramente aquilo. Eu só tinha a intenção de fazer, mas nunca o fazia. Então, nesse dia eu decidi mesmo. E eu acordei super cedo. E eu fui pra academia e fiquei endorfinada, fiquei feliz de ter conquistado aquilo, de ter conseguido fazer aquilo que eu já não conseguia há um tempo. E eu fiz tudo com muita calma, sabe? Tipo, deu tempo de fazer tudo. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, como é bom ser sua amiga. Eu nunca mais quero viver com pressa, porque é dessa forma aqui que eu quero viver. É essa paz que eu quero sentir. É dessa forma que eu quero que sejam todos os meus dias, sabe? Tipo, leves. Gente, quando você começa a desacelerar e fazer as coisas com calma, tudo muda. Tudo muda de uma forma assim bizarra. E com isso, eu consegui voltei a ser quem eu era. Tipo, hoje eu acordo mais cedo, eu vou pro ginásio, eu sou muito mais produtiva, eu sou muito mais feliz. Eu tô com disposição pra poder trabalhar, eu tô com disposição pra poder criar, tirar projetos do papel, eu tô também trazendo meu evento, então eu tô com a cabeça mais limpa pra poder cuidar dos meus negócios. Na conversa com o Luiz nesse dia, que a gente falou sobre a pressa, a gente foi desmistificando também o assunto, e aí ele me falou uma coisa assim. Quando a gente tá com pressa, é porque a gente tá pensando muito no futuro. A gente tá vivendo já no futuro, né? Porque a pressa um exemplo, eu preciso pegar o trem às 2 horas da tarde, então tudo que eu tô fazendo agora, correndo, é pensando nas 2 horas da tarde pra pegar o trem. Eu não tô vivendo e pensando no momento presente. E, gente, a única coisa que a gente tem é o nosso presente. É a presença no presente. E é uma coisa que tem cada vez mais se perdido. Você estar presente no presente. Você está vivendo verdadeiramente aquele momento, né? Tipo, imagina, eu tô guardando as coisas pra poder ir pra praia, eu tô ali guardando as coisas pra poder ir pra praia. Tentando não me esquecer de nada, guardando o que tem que guardar, fazendo o que tem que fazer, e com calma. E não simplesmente pegar o que eu vejo na frente e sair correndo, porque aí eu não tô pensando no que eu tô fazendo. Por isso que a gente sempre esquece. Quando a gente tá com pressa, a gente tende a esquecer as coisas porque a gente não tá pensando naquele momento. Porque a gente não tá presente naquele momento. A gente tá pensando lá na frente, no lugar que a gente tem que ir, no momento em que a gente tem que estar. E não naquele momento em que a gente verdadeiramente está. E por isso que a gente sempre acaba por esquecer alguma coisa, porque a gente não tá ali. E isso é muito grave pra nossa vida, isso é muito grave pros nossos negócios, isso é muito grave para as pessoas que convivem com a gente. Quantas vezes a gente deixa de ouvir quem a gente tá conversando porque a gente tá pensando
em que, ai, daqui a 30 minutos eu tenho que ir embora, e eu tô pensando já em ir embora, em vez de estar ali naqueles 30 minutos com aquela pessoa que você tá ali, aquela pessoa que tá ali conversando com você. Ter começado a prestar atenção no presente pra mim, e de fazer as coisas com calma, sem pressa, presente no momento, fez toda a diferença pra mim. O que virou mesmo a mudança, que fez ocorrer essa mudança, foi o eu quero ser sempre amiga de Jesus, de verdade. É uma paz que só Ele pode nos dar. E o quanto que você viver com pressa, você se distancia. Isso foi muito forte pra mim, porque eu realmente senti isso mesmo. E quando eu mudei isso, e aí eu não sei se você é cristão ou não, mas você pode adaptar isso para aquilo que você acredita, para aquilo que você vive. Mas o fato de você estar presente mesmo, entendendo o que você tá fazendo. E, gente, tenta prestar atenção também nas coisas que você fala, nas coisas que você tá fazendo, tipo, na direção que você tá indo, como você está indo, porque isso faz diferença. Isso faz diferença. Gente, isso foi muito recente, isso deve ter umas 2 semanas mesmo. 2, 3 semanas no máximo. Eu senti que eu estava vivendo no automático. Eu senti que eu estava indo contra as coisas que eu gosto e que me fazem bem. Do tipo, eu não estava mais indo pra academia, pro ginásio, porque eu não tinha tempo, na verdade, eu não tinha organização pra poder ir. E, enfim, minha vida tava uma bagunça, minha cabeça tava uma bagunça, minha saúde estava uma bagunça. E depois que eu parei de andar com pressa, de viver com pressa, de viver no automático, de fazer as coisas só porque sim, mas estando ali presente, tudo mudou. Eu não tava mais fazendo as coisas só porque sim. Eu tô comendo porque tem que comer. Não. Eu tava ali comendo, prestando atenção no que eu tava fazendo. E se eu puder indicar isso pra vocês viverem essa experiência de prestar atenção no presente, naquilo que você está fazendo, e não viva com pressa. Não queira ser inimigo de Deus, porque quanto mais pressa você tá, você deixa de viver o presente, passa a só olhar lá na frente e a gente não sabe lá na frente. A única coisa que a gente tem é o hoje, é o agora. Então prestem atenção no agora, no presente. Não queiram se distanciar de Deus, de Jesus, porque vai ser confuso. Não vai ser bom, não. Por experiência própria. Então, que essa minha experiência também tenha servido de alguma forma para vocês, esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Eu vou sempre tentar no final de cada episódio, cada visão que eu trouxer aqui, cada tema, deixar algo prático para vocês colocarem em prática aí no seu dia, no seu momento, algo que vocês já possam fazer. E para hoje, a lição do dia, o desafio do dia, é você estar presente onde você realmente tem que estar, que é no hoje, no agora, e tenta fazer as coisas com calma, sem pressa. Você vai ver que o seu dia vai ser muito mais feliz e você vai estar muito mais tranquila e em paz para poder viver o seu dia e fazer as coisas que você tem que fazer. Tá bom? E pro episódio de hoje era isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!